Ou tem um cara, velho, que joga Street Fighter e ele é cego. Sério? Tá no canto de massa, tá ligado? Que isso, velho? Que doido. Ele desliga a música, tá ligado? Ah, saquei. Ele fica ouvindo os passos, tá ligado? O cara é foda, hein, velho? Que isso. Cabuloso. Tava pensando pra gente colocar uma coisa pra ajudar quem é cego, tá ligado? Claudinho. Eu vejo a vida como um jogo. E todo dia se inicia uma nova quest. E pra mim, essa quest já se inicia no hard. Por causa da minha doença, eu preciso de ajuda para fazer tarefas que para a maioria das pessoas são banais, como, por exemplo, levantar, vestir a própria roupa, calçar um tênis. Até eu estar totalmente pronto e sentado na minha cadeira, eu sou dependente de outra pessoa para cumprir os objetivos da quest daquele dia. Porém, quando eu estou nela, eu consigo fazer praticamente tudo, como dar um upgrade na skin, garantir meus atributos especiais. E tomar minha poção de HP. Pode-se dizer que minha cadeira de rodas motorizada seria meu item especial que desbloqueia o resto das quests. Com ela, pode até ser que eu não consiga fazer tudo, mas todos os dias eu faço o meu melhor e tudo que tá ao meu alcance. Eu faço com 100% do meu empenho. Depois de estar equipado e preparado, eu posso partir para o meu primeiro boss. Depois que eu termino meu trabalho e posso jogar um pouco, eu não preciso mais da minha cadeira motorizada. Nos mundos que eu vou dentro dos jogos, eu posso correr, pilotar carros, nadar e até mesmo voar. Nesses mundos eu não sou o Cloud mais, eu sou o Geralt of Rivia, eu sou o Octane, eu sou quem eu quiser ser e posso me mover como eu quiser, e ver e viver as perspectivas desses heróis e suas histórias. É indescritível a sensação de poder fazer todas essas coisas na imersão que os jogos proporcionam. E muitas vezes eu até esqueço das minhas limitações. O Cláudio é uma das pessoas mais fortes que eu conheço. A naturalidade e a serenidade que ele tem para lidar com as quests que ele tem no dia a dia é impressionante. Ele sempre está feliz e nas poucas vezes que ele não está, ele demonstra uma resiliência muito alta e sempre mantém uma positividade muito grande também. Mas mesmo com todas essas qualidades e essa força, até de maneira infantil, muitas vezes já desejei até levantar ele, tentar fazer alguma coisa que pudesse resolver o problema dele de atrofia. Eu espero que exista, né, que em breve possa ter um avanço na medicina para que pudesse ajudar não só ele, mas como a irmã dele, que também tem o mesmo problema, e todas as pessoas, né, que têm algum problema físico, para que elas possam fazer os tratamentos e se tornarem totalmente independentes. Mas infelizmente, o preço da acessibilidade é alto. Eu costumo jogar no PC, pois eu tenho maior facilidade usando o mouse e o teclado.
Até que o rei me mostrou um controle. Aqui, Claudinho, nesse site aqui tem os controles, velho, que dá pra colocar 2 botões atrás. Você pode colocar até 4. Aí você pode programar pra você não ter que tirar o dedo daqui dos analógicos, né, pra você apertar os botões. Aí pra você também é melhor que você não precisa de ficar esticando o dedo, né, pros outros lados. Sim, sim. Só que, olha, tá super caro, né? Nossa, R$460. Mas aqui, ó, é isso aqui que eu te falei. Tá vendo aqui, ó? Aí esse aqui simula o X, esse aqui simula o bola. Se você quiser... O problema é esse, pra remapear aqui seria o ideal, né? Só que fica bem mais caro. Você pode colocar até 4, né? Ah, entendi. Funcionaria como botões extras ali, né? É. Você pode colocar qualquer botão aqui nesses 4. Se você puser no remapeamento, né? Uhum. Não, mas é muito caro mesmo, velho. Olha isso, Não, é R$568. Põe seu CEP aí. E ainda tem que pôr o CEP. É esse aqui? É. Não. É interessante pensar que esses controles surgiram da necessidade de aumentar a produtividade de um jogador normal, sendo que eles são muito úteis para jogadores que têm limitações físicas. Aí, ora Goku. Ô, velho, como é que você joga isso em inglês, nego? Você tá louco. Gohanzinho destruidor. Vou pegar um fio só porque a voz dele em japonês é muito boa. Yoshi. Fui eu. Picoros. Muito bonito, velho. Isso. Ô, no meu não tá funcionando não, filho. O que não tá funcionando? Nada, peraí. Ah, não, tá sim. Mas isso é uma coisa que eu acho que deveria ter no videogame, que tem no computador, é você poder remapear todos os controles dentro do jogo mesmo, sabe? Que aí, por exemplo, facilitaria muito pra mim, que eu tenho dificuldade de apertar alguns botões, aí reconfigurando eu aperto o que eu quero, fica mais fácil pra mim, né? Porque tem até aquele negócio do PlayStation que você pode remapear os botões, mas mesmo assim não dá pra fazer tudo, você não pode remapear a combinação de botão, por exemplo. Entendeu? Aí isso no computador você pode fazer. Pra mim é muito mais fácil. Eu acho que facilitaria pra muita gente também. Não, e no do PlayStation também, se você remapear, não muda na tela, né? Isso, Você fica mais confuso. Fica né? confuso, é. Agora, o que eu pensei do Street Fighter, do menino cego, é que podia ter uma voz, né? Pra falar pelo menos a direção que ele tá virado, tá ligado? Ah, é verdade, cara. Facilitaria muito, né? Porque já que ele vai pelo som, né? É. Porque às vezes o cara pode pular por cima dele, né? E ele até não entender que rolou sabe? Na verdade, como o touchpad não é usado no Street Fighter, velho, eles poderiam colocar pra ser tipo um botão de status, né? Que desse informação de voz pro jogador. Ah, sim. Segura o Gohanzinho, cara.
poder que os jogos dão é imensurável. E é um dos únicos, se não o único lugar onde todos os jogadores competem juntos. Em todos os esportes existem as competições olímpicas e paralímpicas, mas nos jogos não. Nos jogos não existe a necessidade para segregação, porque todo jogador tem o poder suficiente para ser o campeão. E nós queremos que esse poder possa aumentar ainda mais, e que a acessibilidade possa gerar uma inclusão ainda maior de jogadores.